Olá, eu sou Alex Queiroz, sou pastor do Projeto Capital, um projeto de plantação de igreja aqui na cidade de Brasília. E eu estou muito feliz em poder continuar essa série de mensagens intitulada O que Falta na Igreja. Nós estamos estudando as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas na Ásia Menor. E eu estou muito feliz com o que está acontecendo, com o que Deus está fazendo através dessa série. O nosso desejo e a nossa oração é que a nossa igreja e a igreja de Jesus espalhada no mundo seja revitalizada, que a gente possa realmente ser uma igreja tocada pela voz de Deus, para segui-lo da maneira que Ele quer e seguir a vontade dEle. Então, eu queria nesse momento dar sequência à mensagem. Nós estamos na 5ª mensagem, na 4ª carta de Jesus à igreja então de Tiatira, ok? Igreja de Tiatira, localizada ali na região de Lídia. Então, eu queria começar dizendo que Tiatira era a menor cidade das 7 cidades que receberam as cartas de Jesus, ok? Tiatira não era apenas a menor cidade, era a cidade mais inexpressiva. E é curioso apenas que a menor cidade tenha recebido a maior carta, ok? E ela era uma cidade realmente sem muita expressão em todos os seus aspectos. Agora, existem algumas curiosidades naquela cidade, no contexto daquele povo, que nos fazem entender melhor o que Jesus disse nessa carta. E uma das curiosidades é que aquela cidade ela foi construída não para homenagear Roma, né? Ela não era uma grande aliada de Roma. Ela tinha apenas fins comerciais, nós veremos mais para frente, mas era uma cidade em que ela foi construída para homenagear o rei Sol, o deus Sol, que tinha o nome de Apolo, e acreditavam que Apolo era o filho de Zeus, que ele então tinha uma imagem de um homem em um cavalo branco com sua armadura, que vinha à terra para redimir e trazer justiça ao mundo. E é exatamente por isso que Jesus se apresenta da seguinte forma, de acordo com Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sabe o que é muito interessante? Não sei se você sabe disso, mas aqui é a primeira e única vez em que Jesus se intitula como Filho de Deus. Até então, ele tinha se nominado Filho do Homem, eu tinha usado outras nomenclaturas, mas é a primeira vez. E a gente entende por quê. Jesus estava dando uma mensagem para a igreja lá em Tiatira. Olha, não existe um Deus Apolo, filho de Zeus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que virei ao mundo e trarei justiça e retidão à terra. Então Jesus, pela primeira e única vez, ele se intitula dessa forma. A gente vai ver mais para frente o que ele quis dizer com os olhos de fogo e os pés como bronze polido. Mas, como eu havia mencionado, era uma das cidades menos importantes dentro daquele contexto. O historiador Plínio dizia que Tiatira era uma cidade inexpressiva, sem importância cultural, religiosa e política. Ok? Ou seja, eu quero que você pare para pensar, Jesus, ele mesmo assim mandou uma carta para essa igreja, e não apenas mandou uma carta para essa igreja. E eu entendo que a razão de Jesus ter mandado uma carta para essa igreja, porque mesmo numa cidade sem expressão, aquela igreja estava tendo uma grande expressão naquela cidade. Ok? Aos olhos do mundo, ninguém dava nada, mas para Jesus, aquela cidade estava crescendo e ele elogia aquela cidade. Eu queria que você visse comigo no versículo 19. Jesus diz assim: eu sei de tudo que você faz. Eu vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus elogia e fala, olha só, eu preciso dizer que vocês
tem crescido em amor, fé, perseverança, serviço. E a gente vê em uma outra versão, na versão NVI, fala assim: eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, a igreja começou a obra, plantou a igreja, mas eles estavam mais operosos, mais entusiasmados. E a gente pode então subentender que aquela igreja estava crescendo, não apenas em amor, fé, entusiasmo, mas em número. As pessoas estavam empolgadas com aquela igreja. Aonde? Uma igreja entusiasmada na menos expressiva cidade daquela região. Isso não é demais? Isso me faz lembrar um convite que uma vez eu recebi para pregar na cidade de Tupã, no interior de São Paulo. Ficava 6 horas da capital paulista. E sabe de uma coisa? Quando eu cheguei naquela cidade de 60 mil habitantes, o pastor, um amigo meu, Renato, ele falou: olha, eu queria que você conhecesse as pessoas. E eu cheguei, já estava tudo pronto para começar o culto, o louvor estava passando as últimas músicas. E cara, eu estava conversando com as pessoas estavam muito empolgadas. E uma coisa me chamou a atenção: quando eles começaram o louvor, cara, eu olhava ao redor daquele acampamento, que eu era o preletor, que eu tive o privilégio de ser o preletor, e eles me abençoaram muito mais do que eu abençoei eles, porque eu olhava para aquela igreja no interior de São Paulo, numa cidade onde ninguém dá nada, e lá estava uma igreja vibrante. As pessoas, desde a primeira até a última música, cantavam com lágrimas nos olhos, com um sorriso no rosto, com um entusiasmo que era de arrepiar. Eu só tenho uma palavra para descrever o que eu presenciei ali. Foi inesquecível. E o que eu estou querendo dizer com isso? Essa é uma excelente forma de avaliarmos a saúde de uma igreja. Percebam que era uma igreja entusiasmada. Eu queria também destacar a palavra perseveravam, quando Jesus fala: olha, eu sei, eu conheço vocês, eu sei de tudo que você faz, eu sei da sua perseverança. A gente tem que entender que perseverar, essa palavra conota uma alegria diante das dificuldades. Ou seja, os crentes de Tiatira, eles não apenas passavam pelas dificuldades, porque todo mundo passa, mas eles passavam com alegria, eles passavam com confiança. Como que você está passando pelas suas dificuldades? Você passa murmurando, reclamando, ou como a igreja de Tiatira? E da mesma forma que Jesus elogia essa igreja, eu fico pensando: como que está a nossa igreja? Você está entusiasmado? Você consegue se alegrar? O seu amor por Jesus está crescendo, o seu amor pelos outros está crescendo, a sua fé está sendo fortalecida, a sua perseverança está sendo fortalecida. Você entende? Porque da mesma forma que é super empolgante estar em uma igreja e fazer parte de uma igreja que tem todas essas características, cara, é muito ruim estar numa igreja onde as pessoas estão sem entusiasmo, onde as pessoas não têm mais alegria, onde as pessoas estão saindo e não chegando, onde as pessoas não estão se amando, entende? E eu queria, desde já, pegar essa lição, esse elogio de Jesus e falar: como você está na nossa igreja, no Projeto Capital? Faça uma avaliação. Deus quer o nosso entusiasmo, Deus quer o nosso serviço, a nossa alegria ao servir. Deus quer a nossa alegria da salvação. Deus quer que a gente esteja realmente empolgado, queimando por Jesus. Isso é muito importante. E essa igreja crescente e entusiasmada possuía algumas faltas. O que falta na igreja de Tiatira? É muito interessante, porque ela era bonita por fora, mas tinha coisa feia por dentro. E olha só o que Jesus fala sobre essa igreja. No versículo 20. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Gente, Jesus fala: olha,
tem coisa errada no meio de vocês. E ele aponta duas coisas. A primeira coisa que ele aponta é a tolerância com o pecado. Nós vimos na carta à igreja de Pérgamo, na carta anterior, que Jesus aponta da mesma forma, ele fala, olha, vocês estão tolerando os ensinos de Balaão no meio de vocês. Vocês estão tolerando e vivendo os ensinos dos nicolaítas. E Jesus fala, olha, tem uma mulher, vocês estão permitindo essa mulher no meio de vocês. Em outras palavras, Jesus está falando, não tolere essa mulher no meio de vocês. E sabe o que é muito interessante? Porque isso é contra o politicamente correto. Nós vivemos num mundo que grita por tolerância. Na carta anterior, eu tentei explicar um pouquinho a diferença entre pessoas que são obstinadas em seu pecado e as pessoas que querem lutar, que são pecadoras, erram, mas querem lutar contra o pecado. Existe uma diferença. Aqui eu queria embasar ainda mais o que significa não tolerar. Porque, de alguma forma, amar é tolerar. Mas em que aspectos nós não devemos tolerar? Não apenas as ideias, mas essas pessoas. Jesus está falando, vocês estão permitindo essa mulher no meio de vocês, como se ele estivesse falando, eu não queria essa mulher aí. Cara, isso não é chocante? Vocês deveriam afastar essa mulher do meio de vocês. Ao invés de fazer vista grossa a tudo que ela está ensinando, a tudo que ela está dizendo ser e a tudo que ela está causando no meio da igreja. E eu queria explicar então essa tolerância versus amor a partir de 1 Coríntios capítulo 5. Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Corinto e ele fica sabendo de algo terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto. Lá no capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo diz, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Gente, o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto é que tinha uma pessoa que se dizia membro da igreja, que era membro daquela igreja de Corinto, e ele estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, e além deles tolerarem o pecado, sabe o que eles estavam fazendo? Aquele indivíduo estava postando no seu Instagram a foto dele com a madrasta, e a igreja estava dando like. Era isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E Paulo está falando, vocês estão orgulhosos? Vocês estão apoiando, vocês estão tolerando esse tipo de comportamento? E isso não pode no meio de vocês. Gente, e aí fica uma dúvida, mas nós não devemos amar todas as pessoas? Como que a igreja vai falar para alguém não estar presente? Gente, eu vou explicar isso a partir do próprio texto, porque Paulo explica. Primeiro, devemos amar todas as pessoas? A resposta é óbvia. Sim. Sim, devemos amar todas as pessoas. Mas a pergunta é, o que é amar? O que é amar? Porque confrontar é amar. A gente vê que, inclusive, disciplinar é amar. A gente vê isso lá em Hebreus capítulo 12, quando Deus fala, eu disciplino, eu, Deus, disciplino os filhos que amo. E a disciplina, ela não parece boa no momento. Ela causa tristeza, ela causa dor, mas ela vai nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus, ela vai restaurar o propósito de Deus em nós, ela vai nos colocar no caminho certo. Então, amar muitas vezes é falar a verdade, como a faca afia a faca, assim o amigo é seu amigo. Nós precisamos de repreensão. Hebreus capítulo 3, exortem-se mutuamente no tempo que se chama hoje, para que não tenham o coração endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, o que é amar? E aqui a gente tem que entender uma coisa. Amar está muito ligado à motivação. A motivação. Eu posso falar a verdade para uma pessoa motivado pelo amor, ou eu posso falar a verdade para uma pessoa motivado pelo pecado, pelo ódio, pelo desejo de estar certo. Cara, isso acontece demais, né? Eu vou falar a verdade para você, mas é porque eu quero ganhar essa conversa.
Isso dentro de casa, marido e mulher, então isso acontece o tempo todo, né? Às vezes tem aquela briga e no final a pessoa quer falar a verdade, mas na verdade ela não quer falar por amor, ela quer falar para estar certo. E Paulo mostra isso, ele deixa isso claro, porque ele falou uma coisa dura lá em 1 Coríntios capítulo 5. Ele falou, olha, não é para ter comunhão, expulsem da comunhão esse rapaz que está tendo relações sexuais com a madrasta dele. Expulsem do meio de vocês. E algumas pessoas vão falar, isso não está certo, não pode isso não é amar. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, de 4 a 8. Olha, gente, eu escrevi aquela carta, a primeira carta, com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Cara, Paulo está falando na sua segunda carta que ele escreveu aquela primeira carta com muito pesar, com lágrimas, aflito, porque ele amava demais. E quando ele falou para expulsar aquele adúltero no meio daquela igreja, ele falou porque ele amava aquela igreja e amava aquele rapaz. E olha só como ele continua o texto de 2 Coríntios. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim. Ele estava se referindo àquele rapaz de 1 Coríntios 5. Mas até certo ponto, a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele. Isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo, confrontá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Cara, que fantástico. Que fantástico. Paulo está falando, olha, mostre que vocês amam eles. Ele está aflito. E talvez vocês já o puniram o suficiente. Talvez algumas pessoas vão falar, a igreja tem que punir. Não é o que a gente aprende, inclusive nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 18. Olha lá dos versos, a partir do versículo 15. Se não é o que Jesus está falando, em alguns casos a gente vai ter que trazer disciplina, em alguns casos punição. E aquela igreja então agiu como Paulo falou na sua primeira carta, e na sua segunda ele falou, olha, o propósito da disciplina é amor, o propósito da disciplina é restauração. Então, para que esse rapaz não fique doido, para que ele aguente a disciplina, perdoem-o, tragam de volta, confronte-o, e mostrem o quanto vocês o amam. E tem uma outra coisa que Paulo faz, ele faz uma distinção. Paulo faz uma distinção clara, como devemos lidar com os pecados no meio da igreja. Presta atenção, existe uma diferença na maneira em como lidamos com os pecados no meio da igreja e em como lidamos com os pecados fora da igreja, com os de fora da igreja. Lá, no texto de 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9, ele diz, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se isso fosse, vocês precisariam sair desse mundo, porque todo mundo tem pecados. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. E vocês vão julgar os de dentro, por isso expulsem esse perverso do meio de vocês. Cara, que explicação de Paulo. Ele está falando, olha, essa disciplina é com as pessoas que se dizem cristãs. Essa maneira de lidar com o pecado não é com todo mundo. Então, se você tem um familiar que não teme a Jesus, que não é um seguidor de Jesus, e vive na prática do pecado, você não deve puni-la. Você deve abraçar essa pessoa, você deve amar essa pessoa, é isso mesmo. Em alguns momentos você pode até se posicionar e falar, olha, eu não concordo com o que você está fazendo. Mas em seguida deve ter a frase, mas eu te amo.
Mas eu te amo e eu quero estar do seu lado. A maneira como a gente procede com os de fora é diferente da maneira como a gente procede com os de dentro, com aqueles que estão dentro da igreja e estão vivendo na obstinação dos seus pecados. É por isso que em 1 Coríntios 5, Paulo fala, olha, sabe por que vocês têm que expulsar do meio de vocês aquele homem? Sabe por que Jesus falou lá para a igreja de Tiatira, não permitam que essa mulher esteja no meio de vocês? Sabe por que ele falou isso? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus está falando aqui, olha, se vocês tolerarem alguns pecados, ainda que sejam pecadinhos ou pecadões, isso vai estragar a minha igreja, que é minha, eu sou o dono, ela é minha noiva e existe para ser pura, santa. E é muito interessante porque talvez, enquanto eu falava tudo isso aqui, tenha vindo vários pecados, aqueles pecados inadmissíveis, mas é impressionante como a igreja às vezes tolera alguns famosos pecadinhos. Cara, como é comum a igreja tolerar glutonaria, que é condenada pela palavra de Deus. Como a gente tolera murmuração, já que todos nós nem temos uma tendência para murmurar, para às vezes sermos ingratos. Como nós toleramos, por exemplo, o orgulho, que aliás é um pecado abominável aos olhos de Deus. Deus falou, eu resisto aos soberbos e orgulhosos. Eu resisto. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Nós devemos nos corrigir. Nós estamos numa missão. A igreja é a comunidade dos seguidores de Jesus, que querem se tornar mais parecidos com Jesus, que quer alcançar o mundo para Cristo Jesus, que quer reconciliar o mundo com Deus, através da pregação da mensagem da palavra, através do nosso testemunho. Nós queremos dar a nossa vida para essa causa. Essa é a causa da nossa vida. E para isso nós precisamos nos parecer com Cristo Jesus. Porque como vimos, inclusive na carta anterior, a gente não pode ter uma pregação completamente dissociada das práticas da nossa vida. Então a primeira coisa que aquela igreja estava permitindo, a primeira repreensão de Jesus, olha, vocês toleram alguns pecados e alguns pecadores. E a segunda coisa que Jesus repreende, a prática do pecado. A gente viu no versículo 20, contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Para entendermos o que estava acontecendo aqui, quem era essa mulher, nós precisamos entender o contexto daquela cidade. Como eu falei, aquela era uma cidade inexpressiva, era a menor cidade daquela região. Entretanto, ela tinha uma importância. Qual era a maior importância daquela cidade? Ela era uma rota comercial. Então, para chegar em Pérgamo, para chegar em Éfeso, boa parte da mercadoria que vinha da Europa passava por Tiatira. Por conta disso, foram criados alguns sindicatos, que naquela época eram chamados de grêmios. E aqueles sindicatos, eles então intermediavam o comércio para que você conseguisse vender. Alguns historiadores dizem que era impossível ser um comerciante naquele contexto sem fazer parte dos sindicatos. Mas qual é o problema? É que aqueles sindicatos, aqueles grêmios, né, eles não apenas tinham fins econômicos, comerciais. Eles tinham fins sociais, de tal forma que eles realizavam festas e eles cultuavam a deuses pagãos e incentivavam a prática de orgias sexuais. Ou seja, se você fosse um cristão, naquele contexto, na igreja de Tiatira, e quisesse comercializar, vender algum produto, você teria que fazer parte de um grêmio. Você teria que fazer parte de um sindicato. Mas para fazer parte de um sindicato, você teria que participar das práticas pecaminosas que aquele sindicato pregava. Não é interessante? Agora a gente entende o que estava acontecendo aqui. Essa mulher, que foi intitulada por Jezabel, essa mulher,
ela estava incentivando a igreja, era uma mulher que estava no meio da igreja, que estava incentivando a igreja a praticar imoralidade sexual. Era uma mulher que estava incentivando a igreja a fazer cultuar aos deuses pagãos. Agora, para entender, a gente precisa rapidamente citar quem era Jezabel no Antigo Testamento. A gente vê lá no livro dos reis que Jezabel era casada com o rei Acabe, um rei promíscuo. O rei Acabe era um rei promíscuo e Jezabel era sua esposa. E o povo de Israel teve como rainha essa mulher, Jezabel. E sabe o que ela fez? Ela foi uma das principais responsáveis por trazer o culto a Baal no meio de Israel. Ela trouxe vários cultos pagãos, fazendo o quê? Incentivando as orgias sexuais no meio do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, incentivando ao culto pagão, incentivando o povo de Israel a se afastar de Deus, ok? Então, essa profetisa, essa mulher ali na igreja de Tiatira, ela recebe esse nome de Jezabel, que naquele contexto a gente pode entender que Jesus estava falando era uma mulher má. Assim como hoje, dificilmente alguém vai dar um nome para o filho de Judas, né? Qual vai ser o nome do seu filho? Judas. Porque Judas tem uma conotação de traição. Naquele contexto, era impossível que alguém desse o nome de Jezabel, porque Jezabel tinha uma associação terrível com a maldade daquela mulher. Ela foi conhecida como uma das piores mulheres do povo de Israel e teve uma morte trágica junto com o rei Acabe. E aí, por isso Jesus fala, olha, tem uma mulher, tem uma profetisa aí no meio da igreja de vocês, que assim como Jezabel, ela está incentivando a práticas do pecado que eu não autorizo. E sabe o que é mais interessante? É porque a gente pode entender que aquela mulher, ela não era uma profetisa que não usava a Bíblia. Pelo contrário, ela usava a Bíblia. Ela usava as Escrituras. Ela falava e mencionava sobre Cristo Jesus. Mas ela, de acordo com aquele contexto, ela estava falando, não tem problema você ser cristão e fazer parte dos sindicatos para fins comerciais. Não tem problema, e a gente viu nos ensinos dos nicolaítas, na carta anterior, que ela também acreditava no gnosticismo, de tal forma que, cara, o que importa é que seu espírito vai ser salvo. Então faça o que você quiser com o seu corpo, faça o que você quiser com a sua carne. E esse ensino estava no meio daquela igreja, e algumas pessoas estavam se desviando dos caminhos de Jesus. A gente viu que tolerância ao pecado estraga todo mundo, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora, por que o pecado precisava ser apontado? Além dele levedar toda a massa, além de estragar todo mundo quando ele é tolerado, porque as pequenas concessões de pecado causam grandes tragédias. Causam grandes tragédias. Eu queria que você escrevesse essa frase: pequenas concessões, grandes tragédias. Eu queria que você memorizasse isso. Porque é assim que uma igreja é destruída. É assim que a sua vida e a sua família é destruída. Ninguém acorda falando, nossa, hoje é um dia maravilhoso para adulterar minha esposa. Perfeito. Ninguém acorda dessa forma. Ninguém acorda pensando, que dia lindo para me divorciar. Ninguém acorda dessa maneira. Aonde eu estou querendo chegar? Que o adultério e o divórcio, eles chegam depois de uma bola de neve, em que algumas coisas foram toleradas, em que algumas coisas não foram consertadas. Pequenas concessões, grandes tragédias. As igrejas são destruídas quando elas fazem vista grossa ao pecado e elas deixam práticas pecaminosas no seu meio. Me lembra demais o contexto de Juízes, em que a palavra de Deus repete os círculos que aconteciam de cada juiz que era levantado por Deus, e a palavra de Deus fala lá no livro de Juízes, que cada um, naquele contexto, cada um fazia o que parecia mais reto aos seus próprios olhos. E nós vivemos num contexto assim. Cada cristão, num contexto pluralista e relativista, quer ser o dono da verdade, e quer falar, eu vou estabelecer o que eu acho certo e o que eu acho errado.
Eu vou estabelecer até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Deixa eu falar uma coisa, não é você que estabelece. E não sou eu, Alex, que estabeleço também. É a palavra de Deus. É Deus que vai falar o que é certo e o que é errado. É Deus que vai dar uma direção para nós. Nós que nos dizemos seguidores de Jesus. Por isso eu bato nessa tecla. Você não pode dizer que é um seguidor de Jesus e fazer o que quiser da sua vida. Não pode. Então Jesus estava repreendendo, Jesus estava falando, olha, tem uma falta, tem uma coisa para apontar sobre vocês. Parem de dar brechas, porque algumas pessoas estão se desviando. Não tolerem esses ensinos e não tolerem essas pessoas no meio de vocês, porque eu não quero que a minha igreja se desvie dos meus caminhos e dos meus ensinamentos. Uma vez eu ouvi uma história, apenas ilustrativa, não real, né? De um rapaz que ele foi dirigir o carro dele e ele estava percebendo que o freio estava com problema. Então ele pisava no freio, ele via algumas falhas e a esposa, toda vez que estava com ele no carro, falava, amor, você precisa consertar o freio do carro. E ele, é verdade, quando eu tiver um tempo eu vou. Mas ele demorou, ele foi adiando essa tarefa até um dia que ele estava descendo uma ladeira e no meio daquela descida, quando ele pisou no freio, não tinha mais freio. E quando ele estava indo ladeira abaixo para acontecer uma tragédia, ele pensou, por que eu não consertei o freio do meu carro antes? Tem muitos cristãos assim, nas igrejas, agora. Talvez você esteja me ouvindo e você sabe que tem um monte de coisa errada na sua vida. Você fez várias pequenas concessões. E quando chegar lá na frente, você vai falar, por que eu não consertei antes? Deixa eu te falar uma coisa. Faça alguma coisa. Faça algo, mude. Arranque do seu coração essas coisas erradas. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você olha. Cuidado. Elimine do seu coração as coisas que fazem mal a você. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Para de cuidar dos seus filhos ou da sua casa mais do que do seu coração. Deus quer que você cuide do seu coração. Elimine o pecado do seu coração. Agora, arrependa-se, porque depois pode ser tarde demais. Então, o que a gente deve fazer? Se devemos fazer alguma coisa, o que devemos fazer? E a gente vê nessa carta que Jesus fala para fazermos 3 coisas, ou a gente implicitamente entende que devemos fazer 3 coisas, explícita e implicitamente. Primeira coisa, o que devemos fazer então? Restaure a alegria do Evangelho no seu coração. Versículos 24 e 25 dizem, tenho uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Versículo 25. Se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de novos ensinos. Você não precisa de grandes experiências novas. Presta atenção no que eu estou te falando. Você quer vencer o seu pecado, você quer vencer a tolerância ao pecado, você quer parar de tolerar o pecado, você quer vencer as práticas pecaminosas. Restaure a alegria do Evangelho. Entenda que Jesus é tudo de que você precisa. O Evangelho é tudo de que você precisa. Você não precisa de coisas mais profundas. Você tem um Evangelho. Você não precisa de pessoas trazendo novas palavras ou novas profecias. Cara, é impressionante a quantidade de cristãos que
para ouvirem a voz de Deus, vão atrás de pessoas que vão falar: eis que te digo, para com isso! Você tem a palavra de Deus! E a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nossa, Alex, a palavra de Deus é a palavra de Deus? Parabéns, é isso mesmo. Tem muitas pessoas, existe uma teologia denominada liberal. Tem gente que fala: liberal é que libera todas as coisas. Não, teologia liberal é aquela que não crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A teologia liberal acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, não que ela é a palavra de Deus. E não que ela é suficiente, inerrante. Entende? E deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. É Deus falando ao nosso coração. Nós nos apegamos à palavra de Deus, nós somos uma igreja bíblica e nós não vamos abrir mão por nada disso. Por nada. Nós acreditamos não apenas que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a Bíblia é suficiente para nos santificar. E a Bíblia é suficiente para tratar dos problemas da alma. A Bíblia é suficiente para nos conduzir até Cristo Jesus. Nós não precisamos de um outro ensino. Para me santificar e para ser feliz aqui na terra, que seja, eu não preciso de um outro ensino. Eu preciso da palavra de Deus. Assim como Pedro disse em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em Cristo Jesus, nós já recebemos tudo o que necessitamos, para vivermos uma vida contente, alegre, satisfeita e santa. Você não precisa de uma nova palavra, uma nova experiência. A Bíblia é suficiente. Jesus falou: santifica-os na verdade, João 17:17. A tua palavra é a verdade. No capítulo 14, versículo 6 de João, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem apenas duas coisas que Jesus fala: isso é a verdade. A palavra de Deus e Ele mesmo. Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Agora, sabe uma coisa muito interessante? Charles Spurgeon, uma vez ele mencionou: a dificuldade não é separar o certo do errado, mas a verdade do quase verdade. Isso não é interessante? Porque nós entramos em muitas igrejas que falam de Jesus. Nós entramos em muitas igrejas que usam o termo evangelho. Nós entramos em muitas igrejas que usam a Bíblia, mas não é o verdadeiro evangelho. Mas não é o verdadeiro Jesus. Existe falso Jesus? O Henrique Cristo está aí para mostrar. E não apenas o Henrique Cristo, entra nas igrejas. As pessoas estão pintando Jesus como um guru que vai atender todos os nossos desejos. As pessoas estão pintando Jesus como aquele que vai mudar com certeza as nossas circunstâncias. Isso não é verdade. As pessoas estão pintando Jesus como uma pessoa de apenas amor. Jesus é um Deus de amor, então venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você está, como eu já falei. Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele estava junto com Deus no momento da criação. Jesus, ele é um com o Pai. Ele é o Deus que se fez carne e apesar de ter vivido no nosso meio, ele não pecou. E sabe o que Jesus fez? Ele veio para estabelecer uma obra, para cumprir o propósito do Pai, que era de morrer no nosso lugar, por amor a mim e a você. Sim, Jesus é um Jesus de amor, mas ele é um Deus, ele é justo. Jesus, ele é justo a tal ponto de entender que se ele não morresse, nós iríamos morrer. Jesus, ele é muito amor, mas ele é muito justiça, porque ele sabia que se ele não morresse, a cruz seria nossa. Se ele não morresse, nós passaríamos a eternidade no inferno. E é por isso que ele é um Deus de amor, justo e gracioso ao mesmo tempo. Entenda Jesus em sua plenitude, entenda o Evangelho em sua plenitude. E Jesus veio
Não apenas para morrer no seu lugar e deixar você viver da maneira como você bem entende. Jesus veio para morrer, sim, no meu e no seu lugar, mas para restaurar o propósito inicial de Deus, que é vivermos plenamente ao lado dele, sem pecado. Ele quer que a gente se esforce para termos uma vida santa. Ele quer que a gente se esforce para nos parecermos com ele. A graça é o oposto de mérito, não de esforço. Eu e você precisamos nos esforçar para nos santificar. Eu e você precisamos nos esforçar para nos parecer com Jesus. Essa tem que ser a razão da nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para que a gente vença o pecado e acabe com a tolerância? Primeira coisa, restaure a alegria do Evangelho. E segunda coisa, restaure o temor a Deus. Cara, olha esse ponto. Essa segunda coisa, ela é incrível. Eu queria que você, se você não prestou muita atenção até aqui nessa mensagem, eu queria que você respirasse fundo e deixasse Deus falar profundamente ao seu coração. Porque nós precisamos temer a Jesus. É interessante que nas 7 cartas, Jesus, ele faz uma apresentação. E Jesus, ele se apresenta de acordo com a necessidade de cada igreja. Então, para a igreja de Éfeso, ele falou, eu te seguro pela mão direita e ando no meio de vocês. Para a igreja de Esmirna, ele falou, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo. Para a igreja de Pérgamo, ele falou, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 lados, de 2 gumes. E a gente vê por quê. A igreja de Éfeso era uma igreja operante, mas estava abandonando o primeiro amor. Então Jesus fala aquilo dizendo, olha, vocês estão abandonando o primeiro amor, mas vocês são meus. Voltem ao primeiro amor. A igreja de Esmirna, ele não faz falta nenhuma, ele não faz acusação, queixa nenhuma. Então, ele sabia, ele fala, eu conheço as suas aflições, mas eu quero te falar, eu sou o primeiro e último. Eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo. Vocês vão morrer por amor a mim. Mas eu sou aquele que estava morto, agora vivo. Então perseverem. Entenda, ele se apresenta de uma forma que atenda às necessidades daquela igreja. Pérgamo era uma igreja que estava abandonando a sã doutrina para as heresias dos nicolaítas e dos ensinos de Balaão. Então ele fala, eu sou aquele que tem a espada de 2 lados, de 2 gumes. Para Tiatira ele se apresenta como? Ele diz, escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sabe por que Jesus fala isso? Jesus ele estava falando, os meus olhos são como chamas de fogo. Isso significa que eu consigo penetrar o meu olhar onde ninguém mais consegue. Você consegue ver o exterior, mas eu consigo ver o coração. Você consegue ver o entusiasmo, mas você não consegue ver a alegria e o contentamento lá dentro. Você consegue ver o comportamento, mas você não consegue sondar as motivações. Eu consigo. E Jesus está falando, quando ele fala, meus pés são como bronze polido. O bronze era instrumento de justiça. E ele está falando, olha, os meus pés, todos estão abaixo. Os meus pés são como bronze, porque tudo que está abaixo do bronze está submetido a mim. E os meus pés, ninguém chega nem perto de mim. Dos meus pés, da minha justiça, da minha santidade. E ele está falando, olha, eu enxergo todas as coisas. Igreja de Tiatira, aquilo que vocês estão fazendo nos sindicatos, eu estou vendo. Projeto Capital, aquilo que vocês estão fazendo de errado e que ninguém está vendo, eu consigo ver. Igreja de Jesus, aquilo que vocês estão passando, que vocês estão fazendo, eu vejo. E sabe o que é mais impressionante? Sabe o que é mais impressionante? Porque Jesus, ele falou como ele procederia. Eu estou vendo e eu vou julgar. Ele falou, versículo 21, quando ele fala de Jezabel, dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, o que eu vou fazer? Eu a lançarei doente numa cama
E aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Uau! Precisamos sim restaurar a alegria e a paixão pelo Evangelho de Cristo Jesus. Não precisamos nos misturar e procurar profetas por aí para ouvir a voz de Deus, porque Ele nos deu a sua palavra. Se apeguem àquilo que vocês já têm, o Evangelho, Cristo. E aí ele vira e fala assim, restaure o temor a mim, porque essa é uma carta dura. Nesse aspecto ele está falando, eu sou aquele que virei para julgar todas as pessoas e todas as nações. Eu sou aquele que eu enxergo tudo o que está acontecendo e vou falar, nada passa despercebido aos meus olhos. Cara, e aqui eu preciso fazer uma pausa e fazer uma consideração extremamente importante. As igrejas falam muito sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Entretanto, o Jesus ressurreto não é como um cordeiro. O Jesus ressurreto é como esse descrito em Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. O Jesus ressurreto, ele é cheio de glória. O Jesus ressurreto, ele dá medo, pessoal. O Jesus ressurreto tem olhos de fogo. O Jesus ressurreto tem uma espada no meio da sua boca. O Jesus ressurreto vai vir para julgar as nações. Ele vem com ira para julgar as nações. Poxa, Alex, você está maluco? Em pleno século 21, em pleno 2021, em pleno período de pandemia, no mundo pós-moderno, você vem falar que Jesus está irado com o pecado? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Eu sei que talvez você queria ouvir que Jesus é um Deus de amor e vai dar tudo certo. Deixa eu te falar. É verdade, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. E Jesus, Ele está ressurreto, sentado em um trono, e virá aqui para governar a terra, e será o governante perfeito. Esse é Jesus. Às vezes nós nos apegamos apenas ao Jesus da primeira vinda, mas existe o Jesus da segunda vinda. E quando Ele vier, Ele virá em uma luz reluzente, e as pessoas não vão suportar aquela luz. Não é porque ela brilha demais, é porque ela revela os pecados. As pessoas vão cair em seus joelhos, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Seja por adoração, ou seja por um temor e tremor. Cara, Alex, por que você está falando isso? Porque Jesus destacou isso aqui nessa carta. E o que ele quer gerar? Ele quer gerar temor. Para de brincar com o pecado. Para. Lá em Salmo, capítulo 2, versículos 4 e 12, ele faz uma citação de Apocalipse. Lá em Apocalipse, ele fala, você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará com vaso de barro. Ele faz uma citação de Salmos capítulo 2. E olha só os versículos 10 e 11. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. E alegrem-se nele com tremor. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. O que isso causa em vocês? O que esse julgamento de Jesus causa em vocês? O que saber que todas as nossas obras serão julgadas causa em você? E mais uma vez, o que você vai fazer diante disso? Saber que Jesus vai... presta atenção. Para analisar a sua semana, tudo que você fez, como você viveu. Todas as suas obras serão julgadas, ok? Todas as suas obras serão julgadas. Como Jesus vai julgar? Como você acha que Jesus vai julgar? Você acha que você está vivendo de uma maneira em que Jesus vai falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, eu estou alegre com você? Ou você acha que Jesus vai olhar para você e falar, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci? Ou talvez você seja filho de Deus, mas Ele vai falar, olha, você não viveu da maneira como eu queria.
E assim como em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai falar, olha, você vai ser salvo, mas as suas obras, elas vão passar pelo fogo e não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. 2 Coríntios 5, capítulo 10, fala, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. E talvez você fale, Alex, mas todos nós seremos julgados? Sim, todos nós. A questão é que existe um julgamento diferente para os crentes e os não crentes. Os não crentes receberão juízo e serão julgados para condenação. E os cristãos serão julgados de acordo com as suas obras. Isso está muito claro lá em 1 aos Coríntios 13, 13 a 15. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado do meio do fogo, como eu acabei de falar. As nossas obras vão passar pelo fogo. Se ficar, nós vamos receber um galardão, recompensa. O que você está fazendo da sua vida? Ah, eu creio em Cristo Jesus, eu sou salvo. Cara, deixa eu te falar. Só há uma vida e logo passará. Somente o que é feito para Cristo durará. Cara, entenda isso. A sua vida não é sobre o aqui e agora. Tudo que nós temos nessa vida é para que a gente pegue e viva intensamente para a glória de Deus. É para propagar a salvação em Cristo Jesus. Pare de viver para você. Pare de viver para os seus prazeres. Pare de colocar o foco dos seus pedidos de oração em você mesmo. E coloque nas pessoas que precisam ser alcançadas. Coloque na missão de Deus. Viva para a glória de Deus. Só tem uma vida. E ela vai passar, ela é breve. Mas somente o que é feito para Cristo vai durar. O que você está fazendo com a sua vida? Não desperdice sua vida. Tem muitos cristãos estão nas igrejas e estão desperdiçando a sua vida em busca dos seus prazeres e confortos. Se levante, se arrependa e fale: Deus, eu quero mudar. Faça algo novo em meu coração. Me sacode, que eu não saia dessa mensagem da mesma maneira. Clame ao Senhor. Restaure a alegria do Evangelho. Restaure o temor a Deus. Viva uma vida diante da face de Deus. E por último, restaure a alegria das promessas de Deus. Versículos 26 a 29. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e despedaçará como vaso de barro, como o Salmo 2 que eu acabei de ler. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós um dia reinaremos com Cristo aqui nessa terra. Nós receberemos autoridade. E sabe, nós vivemos num contexto de politização e polarização de extremos. E cada um acredita que um governante é melhor e que algum governante vai trazer a solução. E Jesus está falando aqui: eu sou o governante perfeito. Eu vou te falar uma coisa, não importa qual governo assumir aqui o nosso país. Cara, não adianta, só existe um que é perfeito. Só existe um governante perfeito e o nome dele é Cristo Jesus. E ele vai governar de maneira perfeita e justa. E justa, ele vai retribuir todo mundo de acordo com as suas obras. E deixa eu falar, então pare de confiar nos governantes dessa terra, porque ele prometeu uma coisa para mim e para você. Nós que não depositamos nossa confiança aqui, nós que não nos misturarmos nos sindicatos promíscuos, nós que não entregarmos os nossos corações aos ídolos culturais, nós que não amarmos a nossa vida mais do que a Cristo, nós que
porque amarmos a Cristo mais do que todas as coisas, nós governaremos com Ele aqui nessa terra. E também receberemos o melhor dos prêmios, quando Ele diz: eu também lhe darei a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Quando Ele fala, eu lhe darei a estrela da manhã, Jesus está falando, eu vou me dar a você. Não agora em sacrifício, mas na mais bela e precioso relacionamento. Eu vou me dar a você e você vai me ver exatamente como eu sou em toda a minha glória, e você não vai ser consumido, porque você vai ter um novo corpo, uma nova vida, uma nova identidade. E Jesus está falando, eu vou me dar a você, e a gente vai se abraçar, e a gente vai se relacionar. Cara, que coisa fantástica. Não tema o Império Romano, não tema os sindicatos, não tema os líderes governamentais. Tema Jesus, se entregue a Ele e se apegue a essas promessas. Nada pode ser melhor do que estar com Deus e viver para a sua glória de maneira plena. Nada pode trazer mais alegria hoje, agora, do que saber dessas promessas do Evangelho e de temê-lo. Você quer amar a Deus? Tema-o. Então, eu sei que essa foi uma mensagem longa, e eu quero que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero que nós recebamos, o meu desejo é que a gente receba os elogios de Tiatira. Eu quero que a gente seja uma igreja entusiasmada, mas para isso, para que a gente não tolere o pecado, para que a gente abandone as práticas do pecado, nós precisamos disso aqui, nós precisamos se alegrar no Evangelho, nós precisamos temer a Deus, e nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Deus te abençoe. A gente vai fazer uma oração agora, em nome de Jesus.